Agora, o item 7 no material didático, vejam que nós estamos assim preparando para entrar, na verdade, no protesto de Lutero, né? No estudo da reforma, porque estou falando de professores de Lutero e o que eles pensavam, o que vai conflitar com Lutero. Bom, agora vamos falar também de literaturas que Lutero ele gostava. Bom, como eu disse, Lutero ele era um sacerdote. Sacerdote que pratica essas coisas de religião, do culto aos mortos, de fazer invocação a purgatório para tirar a alma de lá. Por favor, a pessoa ela é um autêntico pagão. Ela é um autêntico pagão. E no catolicismo, o gnosticismo, ou o misticismo, como eles chamam, sempre foi muito comum. Desde que foi colocado o purgatório no catolicismo, o gnosticismo é normal lá. Porque antes de Constantino, o gnosticismo defendia a crença do purgatório. Tá bom? O gnosticismo defendia a crença no purgatório. E ele colocou isso no catolicismo. Então, o catolicismo tinha um misticismo, que misticismo é o gnosticismo. O gnosticismo é místico, como chamam. Só vamos considerar aí sinônimos. Bom, então, além daqueles professores de Lutero que eram só, vamos dizer, católicos, né? Eram só católicos acreditando que estavam seguindo as palavras de Jesus, os dois professores. Falei de Lutero, que era um sacerdote. Tá bom? Agora, tem outros que, na verdade, eles eram praticamente assim, se assumiam gnósticos. Seriam 3 classes, né? 3 classes. O católico, que é só católico, o católico sacerdote, que não reconhece que o gnosticismo, e o católico gnóstico, que isso, dentro do catolicismo, tem a ordem dos jesuítas, que eles se declaram gnósticos. Só você ir na internet, você vai encontrar diversos livros falando sobre isso, que eles sempre se declararam gnósticos. Eles não escondem isso, não. Quem está se aproximando do catolicismo está se aproximando do gnosticismo, não tem jeito. E o gnosticismo sabe o que eles pregam. Eles reconhecem o Deus da Bíblia. Eles só têm que fazer o seguinte: agora você tem que reverenciar o Deus do gnosticismo como Deus maior, que é o Deus da maçonaria, que eles chamam de Abaddon, que a Bíblia chama de Satanás. Então, isso é o gnosticismo. Por isso a maçonaria se declara gnóstica, por isso que os jesuítas se declaram gnósticos. Então, aqui agora vamos falar de alguns influenciadores de Lutero, que eles são contados entre os gnósticos. As obras deles são estudadas aí em sites espíritas. Se você for ver sites espíritas aí comentando sobre esses católicos gnósticos. Tá bom? Pois bem, então agora o item 7, Lutero e o misticismo alemão. 1516 da era cristã, um ano antes da Reforma Protestante. Então eu pego alguns pontos da história essenciais para poder comentar com vocês, né? Tá bom? Então diz: neste ano, Lutero, como professor de Wittenberg, incentivava seus alunos a lerem as obras dos místicos alemães, Eckhart, Suso e Tauler. O mesmo trio de místicos era a inspiração de um outro companheiro de batina de Lutero. Era o alemão Thomas Müntzer. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Lembra aquela guerra que eu falei de quase 100 anos atrás, dos seguidores de John Hus, que eram católicos mal convertidos, adotaram o batismo de adulto, mas continuaram defendendo heresias de purgatório, invocação ao mundo dos mortos e também guerra justa? Tá bom? Esse Thomas Müntzer, esse católico místico aqui junto com Lutero, ele vai se juntar àquele grupo e vai fazer uma violência tremenda nesse período da Reforma Protestante, que ele e Lutero vão se dividir. Lutero, ele vai ficar do lado do governo e ele vai ficar do lado do povão, porque os seguidores de John Hus eram povão. E esse
povão do campo pagava muito imposto à Igreja Católica e não ganhava nada. Todo mundo que estava do lado do catolicismo, todos esses professores, eles tinham uma vida tranquila. Esses bispos, Lutero, eles tinham uma vida tranquila. Mas quem vivia no campo plantando, eles viviam num sofrimento tremendo. E então esse Thomas Mercer, que em 1516, junto com Lutero, era admirador desses místicos, tá bom? Ele vai organizar essa guerra lá, vai ter uma matança tremenda na Europa. E sabe o que os protestantes, se algum dia você for falar sobre esse Thomas Mercer, sabe o que eles dizem? Que eles jogam a culpa em nós, anabatistas. Eles dizem, tá vendo? Os anabatistas nasceram violentos. Eles não nasceram violentos. Esses aqui não eram anabatistas verdadeiros. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês através de obras de historiadores dizendo o seguinte, que Thomas Mercer, ele foi exatamente enviado por Lutero para trabalhar nessa região onde estavam os seguidores de John Hus. Historiadores falam isso. Então, ele não era um anabatista verdadeiro, por isso é que ele vai pegar a espada para matar. Ele era um católico, se tornou luterano, só que, na visão dele, o trabalho dele, a missão dele era libertar o pobre do governo que explorava. E já Lutero não teve essa visão. Então, e ele defendeu, né, como defendia a teoria da guerra justa, a teoria da guerra santa, se o Papa pode matar, se Lutero pode matar, eu também posso matar. E aí eles tentam jogar sobre os anabatistas a culpa dessa violência, mas não é. É de um católico que se tornou protestante, Thomas Mercer. Bom, voltando a falar desses místicos, o comentário diz: estes místicos eram adeptos do gnosticismo e da cabala. O gnosticismo e a cabala, eles são irmãos, tá bom? O gnosticismo, ele praticamente se dividiu assim, aquele que segue o cristianismo e se diz cristão, ele é chamado de gnosticismo. Aquele que segue o judaísmo, ele é chamado de cabala. Mas tudo é o mesmo gnosticismo, tá ok? O comentário prossegue. Lutero tinha influência de toda e qualquer coisa ruim espiritual possível. Além de ter um batismo de uma igreja que pratica crença em purgatório, que hoje, depois o próprio Lutero abandonou, né, dizendo que realmente era paganismo, Calvino estava certo. Só que ele tem que entender o seguinte, mas espera aí, se isso é paganismo, o batismo dele foi aonde? Foi nessa igreja pagã. Calvino também. Então eles tinham que procurar uma igreja que tivesse um batismo diferente. Essa é a interpretação natural. Eles tinham que ter procurado, então, tem que ter uma igreja que tenha o verdadeiro batismo de Cristo. Porque não pode ser o batismo da igreja pagã. Tá bom? E eles têm conhecimento dos anabatistas. Tanto Lutero quanto Calvino, eu vou mostrar para vocês aí, eles têm conhecimento dos anabatistas. Pois bem, coloquei um texto aí para vocês do historiador católico Daniel Rups, que ele diz o seguinte: este impulso partira no início do século de Estrasburgo e dos seus 7 conventos de dominicanos. Lembre-se quem são os dominicanos. É aquela ordem matadora. São os atuais jesuítas, que se declaram gnósticos e simpatizantes da maçonaria. Eram matadores de anabatistas. Os dominicanos foram criados para matar anabatista. Tá ok? E eles, eu mostrei para vocês que eles inclusive faziam obras místicas, obras pagãs lá dos anos 700. Os dominicanos, eles eram realmente gnósticos, místicos, pagãos declarados. Ou seja, é o católico pagão declarado. Tá bom? Então, seus 7 conventos de dominicanos, para os quais mestre Eckhart desenvolveram uma doutrina cálida e comovente, ou seja, um desses mestres de Lutero, Eckhart, o primeiro citado lá, tá bom? Ele desenvolveu uma doutrina comovente, que, no entanto, o arcebispo de Colônia acusara de panteísmo e de quietismo.
e castigara com uma condenação depois confirmada pelo Papa João XXII. Com efeito, o grande místico oferecera o flanco à crítica, parecendo ensinar, por exemplo, que o homem pode realmente fazer-se Deus, que o justo é identicamente um Cristo, que uma parcela da alma é incriada, e além disso, o que era grave no plano moral, que Deus está presente em tudo, mesmo no pecado. Ou seja, era filosofia gnóstica, tá bom? E na linha de Eckhart, que se situam os grandes místicos teológicos romanos da época. John Tauler, ok, que era um outro, né, que Lutero admirava e recomendava, né? Alsaziano de Estraburgo e Henrique Suto, que é outro também mestre de Lutero. Está lá entre aqueles três que a história diz que Lutero ele recomendava a leitura desses místicos. Bom, por que falar isso para vocês? Para poder mostrar a vocês, irmãos, que na verdade Lutero ele não era cristão. Os indivíduos estão se enganando com Lutero. Então toda a formação dele é gnóstica dentro do catolicismo, porque o gnosticismo estava dentro do catolicismo. Tá bom? E ele prossegue falando sobre esse Henrique Suso, originário da Suábia e residente em Constança. Ambos são dominicanos e, ainda que se mostrem prudentes em seguir o mestre muito amado, caminham na mesma direção. Ou seja, o misticismo, o gnosticismo era comum. Os dominicanos, não existe dúvida, se vocês pesquisarem, até as aulas passadas que eu fiz, quando foram criados os dominicanos, eu falei, eles utilizavam obras gnósticas, assumidamente. Eles usavam obras gnósticas. Dentro do catolicismo, existe um grupo que se diz gnóstico, sempre teve. Quem são? Os jesuítas. Hoje eles são conhecidos como jesuítas. Os jesuítas é uma continuação dos dominicanos, dos franciscanos. Ambos eram inquisidores, matadores de anabatistas. Bom, o comentário prossegue. Quanto ao segundo místico inspirador de Lutero, então estou falando aqui agora daqueles que inspiraram Lutero, né? Dentro da religião, porque eu falei de uma inspiração secular, que foram até críticos de Lutero, agora dentro da religião, dentro do gnosticismo católico. Aí eu digo, quanto ao segundo místico inspirador de Lutero, Henrique Suso, a Igreja Católica reconhece as suas heresias místicas gnósticas, mas mesmo assim o beatificou. Esse gnóstico ele é um santo católico. Veja o que o historiador católico Daniel Rups diz. Quanto a Henrique Suso, que a Igreja Católica beatificaria, alma singular e toda habitada por Deus, exalta a contar delícias a divina sabedoria. Tanto no seu livro da sabedoria eterna, como nos seus sermões e cartas, e fala dela com um amor tão semelhante àquele que o poverelo votava ao próprio Cristo, que vê na Sofia uma hipóstase que assume a plenitude divina, a do Verbo. Em todo caso, estamos longe daquelas vias pelas quais São Tomás ensina os homens a ir para Deus. Ou seja, o católico reconhece o quê? Ele tem um caminho filosófico. E Sofia, quem era? Sofia era o que o gnosticismo chamava, nesse caso, de o lado feminino de Deus. Tá ok? Eu comento abaixo. O misticismo gnóstico é tão comum no catolicismo que a Capela Sistina recebeu a mensagem gnóstica de Jesus morto no colo de Maria Madalena, que, segundo o gnosticismo, era a esposa de Jesus, representada na obra Pietà. Isso se comprova pelo rosto de Maria, com cerca de 20 ou 25 anos. Outro exemplo do gnosticismo na Capela Sistina é a criação de Adão,
Segundo o gnosticismo, o Deus que criou Adão era um Deus mau, que tinha um lado feminino, chamado de Sofia. Na pintura da criação de Adão, o braço esquerdo de Deus está abraçado a uma mulher, Sofia, né? A mão esquerda de Deus é desenhada como a mão de um bruxo. Então, veja, o gnosticismo era comum dentro do catolicismo, por conta do purgatório. Isso é paganismo, não tem jeito. Lutero, ele era um sacerdote que praticava esse culto que Saul participou e foi reprovado. Lutero participava. A inspiração dele, ou as inspirações dele, as inspirações religiosas, eram esses gnósticos. Não citei textos aí de 2, né? E um, inclusive, que foi beatificado. E ele é contado na história como gnóstico. As obras dele são usadas aí nos estudos espíritas. Vocês conhecem bem a história de Giordano Bruno, era outro católico gnóstico também. Ok?